Algumas coisas demonstram a manifestação do reino de Deus na vida de uma pessoa, de uma família, especificamente de uma pessoa. E uma delas é um coração transformado. Quando você percebe e vê no coração daquela pessoa transformação. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Uma outra coisa que pode-se ver e presenciar a manifestação do reino de Deus é quando nós vemos na vida de alguém, de uma família ou de uma situação, alguns sinais, alguns milagres, o sobrenatural de Deus acontecendo naquele lugar. Jesus iniciou o seu ministério, o Evangelho de João, no capítulo 2, nos diz isso, que ele inicia o seu ministério em Caná da Galileia, numa cidade chamada Caná, na Galileia, naquele casamento, naquela cerimônia religiosa. É interessante que foi também na Galileia, na cidade de Nazaré, que os galileus ou os nazarenos rejeitaram Jesus. E num dado momento, Jesus, ouvindo e percebendo a rejeição, ele diz assim, que o profeta não tem honra na sua própria casa, e ele se retira dali. É interessante que muitas pessoas, quando rejeitadas, quando colocadas de lado, têm uma atitude ou um comportamento de fazer algo como, deixa para lá, eu não vou forçar, eu vou deixar isso de lado. Mas Jesus tem uma atitude diferente, bem interessante. A despeito de toda a rejeição sofrida naquela região, na Galileia, ele então toma uma decisão de voltar para a Galileia. E depois que volta à Galileia, ou estando na Galileia, então, no capítulo 4 de João, no capítulo 4, no versículos 46 até o versículo 53, é narrada uma história bem interessante. E esse texto diz assim, mais uma vez, de novo, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra e partiu. E estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. É interessante a gente perceber que neste contato, ou a procura que este homem fez por Jesus, sabendo da estada ou da presença de Jesus naquele lugar, na Galileia, aquele rei da corte de Herodes, muito provavelmente o procura e lhe faz uma súplica. Mais uma vez, nesta visita que Jesus faz à cidade de Caná da Galileia, ele então tem aquele encontro com aquele homem e Jesus então ouve daquele homem uma súplica. Aquele homem pede a Jesus, faz a ele uma súplica, Senhor, vamos comigo até a minha casa, porque o meu filho está enfermo à beira da morte. Eu gosto desta expressão, porque a palavra usada é que ele fez a Jesus e apresentou a Jesus uma súplica. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículos 6 e 7, ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Falando sobre súplica ainda, Paulo também escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, ele faz uma exortação e diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Veja que há uma ênfase na palavra de Deus para que nós oremos de diferentes formas. Oramos em intercessão, oramos com súplica, oramos com clamor, oramos com ações de graças. São formas distintas, diferentes de nós acessarmos a presença de Deus. E nós podemos chegar à presença de Deus dessas diferentes formas. Ora, nós fazemos súplica, ora nós apresentamos um clamor, ora nós intercedemos, ora apresentamos a Deus a nossa gratidão, nossa ação de graças. E este oficial então apresenta a Deus uma súplica. Esta foi a forma com que ele chega até a presença de Deus. E quando ouvimos esta expressão à luz da Bíblia, a gente precisa talvez procurar compreender a ideia bíblica. E a ideia bíblica sobre súplica é de algo de urgente. Todas as vezes que nós percebemos na narrativa bíblica, à luz da palavra de Deus, alguém numa situação muito difícil, em que há uma certa urgência, em que há uma necessidade emergencial, nós vamos perceber quase sempre a ideia da súplica presente. A súplica apresentada a Deus, a súplica apresentada a alguém, a uma autoridade, a um rei e assim por diante. Mas trazer esta ideia, como nós percebemos esta ideia do urgente, do emergencial, o rei Davi, no Salmo 28, no versículo 2, ele diz assim: ouve as minhas súplicas quando clamo por socorro a Deus. Ouve, Senhor, as minhas súplicas quando clamo a Ti por socorro. Quando Jesus estava no Getsêmani, momentos antes de ser preso e logo depois crucificado e morto, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, no versículo 29, há uma narrativa sobre Jesus fazendo uma súplica. O momento em que ele percebeu a sua alma angustiada, o momento em que ele percebe o perigo e a sua vida ameaçada, como de fato aconteceu, ele faz uma oração e o texto diz assim: indo um pouco mais adiante, ele estava com seus discípulos, prostrou-se com o rosto em terra e orou. E ele faz ao Pai uma súplica: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Observe que quando nós fazemos uma oração, ou quando nós nos voltamos para Deus em súplica, nós usamos a expressão e as palavras: Senhor, eu suplico a Ti. Senhor, eu peço ao Senhor, tenha bondade, tenha misericórdia. Normalmente nestas palavras está manifestada a nossa súplica, o grito da nossa alma, o anseio da nossa alma por ter naquele momento a solução de um problema ou o livramento de alguma coisa, uma resposta rápida da parte de Deus. Nas ações diretas de Jesus, quando nós percebemos os milagres, os sinais que Jesus realizou, há um senso de urgência. Todos os relatos, ou quase todos os relatos que nós encontramos nos evangelhos, há um senso de urgência, e especialmente no evangelho de Marcos, nós vamos ver essa característica de urgência, onde por 41 vezes nós vamos ver Marcos, ou o evangelho de Marcos, falando desta necessidade de se fazer logo, de se fazer rápido, de se fazer de forma emergencial. Quando nós voltamos os nossos olhos para este texto, sobre este oficial do rei que suplica a presença de Jesus na sua casa, porque o seu filho estava à morte, estava muito enfermo, nós vamos ver Jesus fazendo algumas observações sobre isto. E uma das coisas que eu posso ver e nós podemos observar é que não há uma fé sustentada em sinais e milagres. Nós não podemos viver esta fé. Não há esta fé que é baseada, sustentada em milagres. Nós não podemos viver uma vida
cristã, uma vida em Deus que nós só podemos agir, caminhar e viver se Deus estiver fazendo milagres sobrenaturais e coisas do tipo estiverem acontecendo. No verso 48, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus está condenando então aquela fé em que as pessoas têm, ou aquela fé que as pessoas professam, somente quando elas veem, presenciam um milagre e o sobrenatural acontecendo. Jesus atende à súplica daquele oficial, mas ele repreende a fé que se baseia apenas em sinais e maravilhas. É interessante a gente perceber algumas coisas à luz desse texto, porque todo e qualquer procedimento, ações sobre oração, primeiramente esta oração, ela deve passar pela fé. Não há como eu orar e buscar a Deus, não há como você orar e buscar a Deus sem que primeiro, antes, alguma coisa preceda esta oração, e isto a Bíblia chama de fé. Ela deve ser orientada pela fé. A minha oração, a sua oração, quando nós oramos, as nossas orações, quando num tempo de jejum e oração, quando nós estamos num tempo de clamor, quando nós estamos num tempo de súplica, quando nós estamos num propósito ou num momento de intercessão em favor de alguém, de uma nação, de um povo, seja o que for, ou quando nós estamos apresentando a Deus a nossa ação de graças, que é a gratidão por algo, sempre estas orações ou esta oração, o que deve precedê-la é a nossa fé, a fé. E é a qualidade, esta fé é a qualidade inicial de um coração que experimenta falar daquilo que é invisível ou do invisível. Todas as vezes que nós exercitamos a nossa fé, todas as vezes que essa fé está sendo base, o alicerce, nós vamos perceber de uma forma muito clara que este coração começa a experimentar do sobrenatural, daquilo ou do ou falar do invisível, ou falar o invisível. A fé é o ponto de partida para o nosso crescimento. Quando nós pensamos em alguém crescendo, quando nós pensamos que alguém recebeu a graça e a salvação em Cristo Jesus, quando nós pensamos e falamos de alguém que nasceu de novo, experimentou a nova vida em Cristo Jesus, quando nós ouvimos e pensamos em sinais e milagres e sobrenatural, nós vamos perceber que o ponto de partida de tudo isso foi a fé. E o nosso crescimento, a base desse crescimento é a fé. Ela é a base para outras obras do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que se ouve de alguém que anda no Espírito Santo de Deus, todas as vezes que se ouve de alguém que cresceu na presença de Deus, a base para este crescimento, para este andar no Espírito Santo é a fé. Ela é o fundamento sobre a qual outras realidades são edificadas. Ela é a base onde as nossas experiências com o sobrenatural, com o invisível, com Deus, com aquele momento de profunda comunhão com Deus em oração, quando nós temos as experiências de ouvir e perceber e alcançar as respostas de Deus, quando nós começamos a caminhar no invisível, no sobrenatural, o que cimenta, o que alicerça essas experiências é a nossa fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína, não uma fé baseada em coisas, não uma fé baseada em sinais e milagres. Pelo contrário, sinais e milagres são respostas de uma vida de fé, de alguém que realmente vivenciou e experimentou uma vida de fé em Cristo Jesus. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 6, Pedro nos faz algumas orientações e nos dá algumas palavras. E observe: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude,
À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. Observe que Pedro coloca a fé como a base de todas as coisas. Ele diz de uma forma tão clara: empenhe-se para acrescentar à sua fé. Então Pedro coloca a fé como a base, como o alicerce de todas as coisas que virão e acontecerão na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. E ele coloca a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. Observe que a fé é a base de todas estas coisas. Quando Jesus se volta, aquele homem ou aquele oficial procura por Jesus, ele então está dizendo: olha, não tenha uma fé sustentada em sinais e em milagres. Uma segunda coisa que nós observamos é que a cura muitas vezes acontece pela presença de Jesus. Muitas e muitas vezes, os evangelhos nos dizem que Jesus toca no enfermo, diz que Jesus toca no esquife daquele jovem que havia morrido. Os evangelhos falam de Jesus dizendo e falando, direcionando palavras para alguém, como diz aquele coxo: toma o teu leito, levanta. Como aquele no tanque de Siloé: Senhor, não tem quem me coloca dentro da água. E Jesus então, com palavras, alcança o coração e a vida daquele homem. Muitas e muitas vezes a forma como Deus faz é presencial. Nós vamos ver isso nos evangelhos. Mas muitas e muitas vezes a cura que o Senhor traz, ela não é presencial. Ele libera uma palavra, ele diz uma palavra para mim, para você. E no versículo 49 diz: o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Vem antes que o meu filho morra. Eu acho interessante neste texto que Jesus não foi até a casa daquele oficial. Jesus não se preocupou em ir até a casa daquele oficial. Aquele pai entendeu que a presença de Jesus curaria o seu filho, por isso ele disse: Senhor, vamos comigo até a minha casa, eu estou te pedindo. Ele está suplicando, é como se ele dissesse no nosso linguajar bem coloquial, dizendo: ei Jesus, por favor, vai, quebra essa para mim, me ajuda com essa aí, Jesus, socorre, vão lá na minha casa, porque o meu filho está muito enfermo, à beira da morte, e eu sei que se o Senhor for na minha casa, eu terei a saúde do meu filho de volta, a vida do meu filho de volta. A súplica se apresenta em caráter de urgência. E é por isso que este homem, este pai, ele está suplicando a Jesus. Ele está apresentando um pedido emergencial. E quantas vezes nós temos estas necessidades emergenciais? Quantas vezes nós gritamos: ei Deus, socorro! Ei Deus, tenha misericórdia! Quantas vezes nós passamos por situações como esta? Mas a fé muitas vezes é chamada a esperar com paciência em Deus. Quantas vezes nós ouvimos de alguém que ora, quantas vezes nós oramos e nem sempre a resposta vem imediato. Quantas vezes nós percebemos o nosso clamor ou a nossa súplica, que é o caso, e de repente nós não somos imediatamente atendidos. No Evangelho de João há uma história muito interessante. No capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus estava num determinado lugar e duas mulheres, Marta e Maria, mandam a Jesus um recado. E no versículo 3 deste capítulo diz: Senhor, aquele a quem amas está doente. E o texto diz que Jesus demora 1, 2, 3, 4 dias. Escute, se Lázaro, o irmão de Marta e Maria, como conhecemos este texto, estava tão doente, porque Jesus não se apressou em acudir ao pedido daquelas irmãs, do irmão que estava até então adoecido, e de fato o texto diz que depois ele morreu. E quando alguém então está falando para Jesus e dando este recado,
Jesus diz assim: Lázaro não morreu, e depois ele diz: Lázaro morreu. E então eu estou aqui como que colocando, simplificando o texto para nossa compreensão, e aí então alguém diz: mas Senhor, então vamos lá, se ele já morreu, o que vai acontecer? Eu estou aqui parafraseando este texto, e Jesus então diz algumas coisas sobre aquele acontecido, ou aquele momento, e uma das coisas que nós percebemos que Jesus diz era para que ele fosse glorificado de alguma forma. É interessante como a nossa súplica é emergencial. É interessante como a sua súplica é emergencial. Mas uma das coisas que nós aprendemos, e que eu aprendo à luz deste texto, é que a fé muitas vezes é chamada a esperar com muita paciência. E aí não há desânimo, porque nós sabemos em quem estamos esperando. Este que tem fé sabe em quem está esperando. Mas Jesus ouve aquele pedido de Marta e Maria, e somente 4 dias depois Jesus vai até então a casa de Marta e Maria. Quando ele chega naquele lugar, nós já conhecemos a história. Aquela súplica, aquilo que era emergencial, e que não for atendido naquele momento do pedido ou da súplica apresentada, nós vamos ver então a glorificação de Jesus Cristo, quando ele ressuscita aquele homem morto, o seu amigo Lázaro. Está no relato do Evangelho de João, no capítulo 11. Uma outra coisa que eu considero à luz deste texto, que uma fé acolhida, muitas vezes ainda que pequena, nós temos a nossa fé acolhida. De forma alguma nós podemos acolher, Jesus vai deixar de acolher a nossa fé, ainda que ela seja pequena. E Jesus fazendo menção desta fé pequena, comparando a um grão de mostarda, diz que este homem que tem uma fé pequena como um grão de mostarda, ele tem autoridade em Deus de dizer: olha, monte, saia daqui, precipita-te no mar. Sai daqui e vá para acolá. Então Jesus acolhe esta pequena fé, ainda que seja muito pequena. No versículo 50 deste texto, Jesus respondeu dizendo a ele assim: pode ir, o seu filho continuará vivo. E é interessante, ele pede a primeiro momento: Jesus, vamos até a minha casa. Olha, meu filho está mal, vai, quebra essa para mim, e me acode, eu estou suplicando, vamos lá na minha casa. E Jesus então dá uma resposta para ele, dizendo: olha, eu não vou na sua casa, pode ir, o seu filho continuará vivo. E o texto no verso 50, na última parte, diz assim: o homem confiou na palavra de Jesus. É interessante pensar que a nossa fé, ela não é sustentada em sinais e milagres. É interessante pensar que a cura que o Senhor tem para nós pode ser com a presença dEle, mas pode ser simplesmente com uma palavra dEle. Mas neste caso, Jesus ainda disse: olha, pode ir, o seu filho vive. Mas uma das coisas que me chama a atenção neste texto, além de tantas outras, é que o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O texto de Hebreus, o escritor de Hebreus diz assim, que sem fé, no versículo 6 do capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso agradar a Deus sem fé. E mais, a fé, ela é obediente. A Bíblia diz que a fé caminha quando comandada. Eu gosto desta história, como se fez a este oficial. A fé é obediente, ela caminha quando comandada. Jesus dá uma palavra àquele homem: escute, pode voltar para sua casa, vai embora, o seu filho vive, o seu filho não morrerá. É interessante que é uma palavra de comando. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra direta de Deus para nós? Quantas vezes nós ouvimos uma palavra diretiva de Deus para nós?
Quantas vezes nós percebemos uma palavra conhecida como a palavra rema, aquela palavra oportuna, esclarecedora, no tempo certo, na hora certa, ainda que as coisas não estejam acontecendo naquele momento, como aqui é o caso. Jesus disse assim: o seu filho continuará vivo. Olha a palavra. E aquele homem creu na palavra de Jesus Cristo e ele voltou para sua casa. E ele foi para sua casa. Então a fé é obediente, ela caminha quando comandada, como fez este oficial. Quando nós falamos de fé, nós aprendemos que a fé, cobre as necessidades temporais, mas ela cobre as nossas necessidades espirituais. Como assim? Aquilo que é temporal, aquilo que é humano, aquilo que é passageiro, aquilo que é circunstancial. E a fé vem e supre, cobre essas necessidades. Mas a fé, mais do que isso, ela cobre também as nossas necessidades espirituais. É como se nós pudéssemos ouvir assim: o que eu estou fazendo aqui você não está entendendo, mas você vai entender. O que eu estou me silenciando aqui, você não está ouvindo, mas daqui a pouco você vai ouvir e vai perceber. Cobre as nossas necessidades temporais e as nossas necessidades espirituais. A fé, ela dissipa toda ansiedade indevida. Como é interessante isto. Como a fé dissipa, manda embora toda ansiedade indevida, toda preocupação desnecessária, sobre tudo na vida, sobre o meu comer, sobre o beber, sobre o vestir, sobre o morar, sobre o conquistar, o possuir, sobre a minha casa, a minha família, sobre tudo na minha vida. A fé produz isto, ela dissipa esta ansiedade e estas preocupações desnecessárias. Meus queridos, a fé, dia após dia, dissipa todo o temor do amanhã. A fé dissipa todo o temor do amanhã. A fé traz grande sossego à mente, paz ao meu coração. Quando este homem, este oficial, e o texto não diz que ele era um crente, ou por assim dizer, alguém conhecedor de Deus, ou das coisas de Deus, provavelmente quase certo que era um gentio, mas ele faz uma súplica ao Senhor, e repito, ele faz um pedido: ei Senhor, vamos na minha casa. Ele ouve a palavra de Jesus dizendo: o seu filho continuará vivo. Ele creu no seu coração. Eu imagino e percebo que houve sossego, houve um sossegar, houve um acalmar de todas as suas questões e preocupações e temores no seu coração. E a palavra diz que ele confiou no Senhor, confiou na palavra de Jesus, e diz a palavra, ele partiu. Que interessante perceber isso. Partiu para onde? Para a sua casa. E o texto diz que ele chega na sua casa no dia seguinte. E quando ele chega na sua casa no dia seguinte, ele procura saber que hora aconteceu. E um dos servos diz: 1h de ontem. E ele lembrou e percebeu, foi exatamente na hora que Jesus deu a palavra. Escute, presencial? Não. Ele deu uma palavra. Um Deus daqui, mas um Deus também de acolá. Um Deus presente, mas um Deus que vai aonde nós não podemos chegar. O profeta Isaías, no capítulo 26, olha que história, olha que palavra. No versículo 3 deste capítulo, Isaías diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo coração e propósito, cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Deixe-me repetir para você esse texto. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Observe que a base desta confiança, ou a base desta paz, a base de tudo aquilo que está no coração deste homem e desta mulher, nos nossos corações, é a confiança em Deus, é a fé em Deus. Eu quero que você pense em algumas coisas comigo.
A vida do oficial do rei nos ensina sobre o Deus de perto e o Deus de longe. Querer é ter a certeza que Deus está no controle de tudo, absolutamente tudo. E isso parece-nos, e muitas vezes eu digo, é loucura. Crer em Deus é coisa de louco. É coisa de gente, e a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura. E quando nós pensamos nessas loucuras de Deus, nós vamos descobrir que a oração depende absolutamente da fé. A oração depende absolutamente da fé. A fé precede a oração. A fé faz a oração ser eficaz. A fé faz a oração ser eficaz. Então nós podemos dizer, mas Deus, eu não tenho fé. E a Bíblia diz assim, ore para que o Senhor acrescente fé. Para que o Senhor acrescente fé. Ele é Deus da calmaria. Este Deus é o Deus da calmaria. Ele é o Deus dos terremotos. Ele é o Deus dos trovões. Elias viveu nos dias de incredulidade, de apostasia. E na madrugada de hoje é uma coisa interessante que me vem ao coração. Eu acordei na madrugada, estava orando. E quando acordei e comecei a orar, o Senhor me levou claramente a esta história de Elias. E eu levantei, peguei a minha Bíblia e comecei a ler este texto do capítulo 18 de 1 Reis. E a Bíblia diz que Elias restaurou o altar de Deus que estava em ruínas. Diz o versículo 30. Mais adiante nós vamos ouvir uma coisa. O versículo 31, depois apanhou 12 pedras, uma para cada das 12 tribos de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse, seu nome será Israel. O Senhor me fez olhar para este versículo 31, e eu perguntei, Senhor, exatamente o quê? O que vem ao coração? O que o Senhor quer me falar sobre isto? E o Senhor falou de algo, da minha aliança, do compromisso que eu tenho com você, do compromisso que eu tenho com a sua vida, do compromisso que eu tenho com a sua casa, com a sua família. Elias restaura o altar do Senhor, que estava em ruínas, já fala muito para nós. Mas ele então pega 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel, dizendo, eu tenho uma aliança com você. Eu sei quem você é, porque você sabe quem eu sou. E ao contrário também é verdadeiro. E ele então pega aquelas 12 pedras e edifica aquele altar do Senhor. Um outro versículo que me chamou a atenção à luz deste texto diz assim, os profetas de Baal fazem tudo o que fizeram, e eles clamam, se cortam, se retalham, e num dado momento a palavra do Senhor diz que Elias restaura o altar do Senhor, pega as 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel, e no versículo 37 diz assim, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração deles voltar para ti. Percebe a urgência? A ideia desta oração de Elias é a ideia da súplica. Como foi que Deus respondeu? Deus atende a oração de Elias e responde exatamente como ele pede. O Senhor envia fogo do céu. Sabe, meus irmãos, às vezes nós clamamos, às vezes nós suplicamos, às vezes nós buscamos de Deus e nem sempre a resposta é imediata. Neste tempo que estamos orando, que nós estamos jejuando, a súplica fala de algo extremamente necessário. E a palavra de Deus diz que Deus ouve as vozes, ou a súplice voz, a voz da súplica. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor. Eu quero agora, neste momento, orar por você. Eu quero, neste momento, orar com você. Eu quero, neste momento, dizer assim, Deus, eis aqui nossas vidas. Eis aqui os nossos corações.
Eis aqui esta voz de súplica. Eis aqui, Senhor, o grito das nossas almas. Eis aqui, Senhor, a voz de grito, clamor deste homem, desta mulher. Deus, eis aqui a súplica do teu povo. E a tua palavra diz que o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor ouve as nossas súplicas. Assim como este homem, Pai, até então um desconhecido, se aproxima do Senhor e diz: Senhor, vamos até a minha casa. E o Senhor simplesmente dá uma palavra: pode ir, o teu filho vive, o teu filho viverá. Deus, e maravilhoso é ouvir e perceber e saber que o Senhor ouviu, de que o Senhor continua ouvindo. E eu sei que hoje, aqui agora, temos vários dos nossos que ouvem esta palavra, que estão participando e recebendo esta mensagem, que estão necessitados de uma resposta do Senhor. A nossa oração hoje, a minha oração hoje é: Deus, atende a súplica do teu filho e da tua filha. Sê propício a ele, sê propício a ela, em nome de Jesus. Deus, e que o Senhor possa, a seu tempo, como fez com este homem, ou talvez como o Senhor fez com Marta e Maria, no tempo em que muitas vezes precisamos clamar e clamamos, mas precisamos de espera e de paciência, mas nós sabemos que a seu tempo o Senhor é um Deus que ouve, é um Deus que responde. A minha oração é que o Senhor esteja então trazendo graça, vida, e fortalecendo o coração dele, o coração dela, em nome de Jesus. Amém e amém.